Nesse mês de outubro, no final do mês de outubro, nós estamos celebrando, comemora-se uma data extremamente importante para a cristandade. São os 500 anos do advento do protestantismo. A rigor, pode-se dizer, numa observação mais neutra de toda a história do cristianismo, que predomina no Ocidente, em algumas partes do Oriente e, eventualmente, em alguns pontos do outro lado do mundo, no Extremo Oriente, que nós tivemos 3 eventos marcantes em toda a história do cristianismo, que é o surgimento do fundador do cristianismo, o próprio Jesus, o Messias, a adoção a institucionalização do cristianismo pelo Império Romano em século 312, certamente no século IV pós da era cristã, e em 1517, exatamente há 500 anos, o advento do protestantismo com uma insurgência feita pelo monge agostiniano Martinho Lutero contra o que ele considerava os descalabros, ou o que ele percebia como os descalabros de um catolicismo então opressor. Então é uma data muito importante para a gente deixar batida, 500 anos. Então nós estamos aqui hoje para tratar desse assunto com autoridade no assunto. É o professor, doutor em História, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Sérgio Luiz Marloff, com quem nós vamos conversar. O senhor acha também que isso é uma visão minha, pessoal, de leigo, que eu sou cristão também, mas eu sou um leigo, que a gente pode pontuar esses 3 eventos como os mais marcantes, talvez, pastor, da história do cristianismo? Minha saudação a você, Eustáquio, aos seus telespectadores. Eu acho que sim, eu acho que esses 3 eventos, eles mostram muito claramente as nuances da igreja, né? Eles mostram muito claramente a fundação da igreja com Jesus Cristo, depois a ligação da igreja com o Estado, né, com Constantino, né? E posteriormente o período da reforma no século XVI com Lutero. Quem sabe a gente poderia incluir um outro momento marcante, que é o cisma de 1054, quando a Igreja Católica da época ela se dividiu em 2, né? A ortodoxa? Isso, a ortodoxa grega e a apostólica romana, né? Foi também um evento, digamos, que teve uma importância muito grande no cenário religioso e histórico da época, né? Mas, sem dúvida, a reforma do século XVI ela tem uma importância, tanto que estamos até lembrando os 500 anos, né, nesse ano de 2017. Pastor, quer dizer, eu não professo essa confissão, então eu estou com confortável distanciamento crítico para poder fazer as observações. Sim. Há quem entenda que, na verdade, aquilo ali foi uma redenção ou uma salvação do cristianismo, pelo menos segundo a sua concepção original. Porque com a institucionalização, convenhamos, o cristianismo perdeu um pouco o caminho de casa, não? Tem um historiador francês, Jean Delumeau, ele escreveu uma obra já traduzida para o português chamado Nascimento e Afirmação da Reforma. Até uma obra muito interessante. O Delumeau, na obra dele, ele vai dizer que a reforma luterana, a reforma protestante, ela, em certo sentido, não é uma reforma que só atinge aqueles que se uniram a esse ideal, a esse propósito, né? Mas ele entende que até a própria Igreja Católica da época, ela revê os seus conceitos, ela revê as suas atitudes a partir desse processo da reforma, né? Então, a reforma luterana, a reforma protestante, ela é um marco no sentido da própria Igreja fazer uma reavaliação da sua estrutura, das suas práticas, da sua ligação com o Estado, né, como você está mencionando aí, né? Então, me parece que a reforma permite não só protestantes, mas católicos, de uma reavaliação da sua atitude como igreja. Agora, é claro que a gente precisa entender também que quando a gente fala em igreja, e principalmente na Igreja Católica, a gente vai entender mais uma questão de liderança, né? Daqueles clérigos ou daquelas pessoas que tinham a liderança da igreja na época. Porque se a gente pensar no povo em geral, o povo tinha pouco acesso à Bíblia, o povo, né, a Bíblia era em latim, né, então o povo não entendia o que acontecia muitas vezes nas missas, né, e tudo isso culmina nessa situação que vai levar a reforma. Na verdade, o senhor está resgatando um aspecto importantíssimo, talvez eu acho que o cerne da reforma. E eu entendi que o cerne da reforma foi o fato de que Lutero propunha que o cristianismo e o evangelho emanava da Bíblia como fonte. E ele dispensava intermediações. Perfeito, é nessa lógica aí. Tem um teólogo alemão chamado Hermann Sasse,
para mim, ele dá um resumo muito claro do que foi a reforma. Hermann Sasse ele vai dizer que a reforma é uma redescoberta do Evangelho. O que o Sasse está querendo dizer com isso? O Sasse está querendo dizer que, por exemplo, outros antes de Lutero fizeram críticas à igreja. Outros antes de Lutero tentaram, digamos, reformar a igreja. Mas por que a reforma ela caminha com Lutero? Vamos botar assim no aspecto espiritual, na questão, né? Porque Lutero ele vai ao cerne da questão, que é essa busca do Evangelho. Para você ter uma ideia e para a gente lembrar, Lutero ele se torna um monge agostiniano com medo de Deus. A mentalidade medieval, a mentalidade das pessoas daquela época... Se julgava pecaminoso. Isso. A mentalidade das pessoas é de que, frente a qualquer erro, estavam condenadas eternamente. Então, o próprio Lutero pensava assim. E o próprio Lutero ele entra por um mosteiro dos agostinianos, uma das ordens mais, digamos, não vou dizer duras, mas uma das ordens... Rígidas. Rígidas. Nessa ótica de que ele está mais perto de Deus. E ali, me parece que Lutero, então, ao estudar a Escritura, ele tem a oportunidade de perceber que não é isso. De que Deus é um Deus de amor, de perdão e de salvação. E essa mensagem, e aí o Sasse vai dizer, essa redescoberta do Evangelho, né, é que vai ser a grande mensagem da reforma. Me parece que uma citação também das cartas aos Romanos, em que ele uma frase que é muito inspiradora para ele, de que a salvação se dá pela fé e não pelas obras. Isso, o justo viverá por fé, Romanos 1,17, né? Lutero caminha... E esse é um dado interessante, a gente coloca o 31 de outubro como a data marcante, né? Como, digamos, o início do processo da reforma, né? Quando Lutero ele afixou as 95 teses, né? 95 premissas, 95 ideias, na porta da igreja de Wittenberg, né? Na Alemanha. Mas a gente pensar bem, Lutero ele descobre essa verdade antes. Então, me parece que há todo um amadurecimento de Lutero, né, nessa verdade que o justo viverá por fé, que vai fazer com que ele, no futuro, né, ele coloque essas teses e defenda essa opinião frente a muitos desafios e dificuldades que ele vai enfrentar, né? A presença hoje é do pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Sérgio Luiz Marloff. A gente volta já. Voltamos com a presença do pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Sérgio Luiz Marloff. Nós estamos conversando a respeito dos 500 anos da promulgação ou do advento do protestantismo. Agora, pastor, a gente estava rebobinando esses antecedentes da história até aqui, nesses 500 anos. O protestantismo, então, ele surge a partir dessa ação de Lutero, inspira Calvino depois na sequência, francês, né, que vai para a Suíça e inspira outras pessoas, mas aí criam-se várias ramificações no protestantismo, né? O que explica isso? São de idiosincrasias religiosas, diferenças de concepções doutrinárias. O que explica? Tem protestantismo, tem huguenote, tem presbiteriano, tem aquelas que foram feitas, muito acolhidas nos Estados Unidos também. O que explica essa diversidade de confissões? Eu colocaria assim, como você colocou muito bem, primeiro, né, vamos dizer assim, a reforma ela começa com Lutero, digamos, Lutero é o propulsor, o iniciador da reforma. Já antes dele, alguns, né, João Hus e outros já haviam tentado mudar algumas coisas na igreja da época, né? Mas Lutero, digamos, seria aquele primeiro que traz esse momento da reforma. E seguido a ele vem outros, como Calvino, né? Ulrico de Zwingli, né? Então você tem na França, você tem na Suíça, você tem grandes partes da Europa, né? Esse advento e essa propagação do protestantismo, né? Eu diria assim que a gente pode pensar que, por exemplo, se a gente pegar Lutero e Zwingli, né? Que foi um daqueles que caminham nessa ótica do protestantismo, eles quase chegaram a ter diálogos, digamos assim, no sentido de uma unidade, mas havia posicionamentos diferentes a respeito de questões doutrinárias. Por exemplo, Lutero entendia a Eucaristia, ou aquilo que nós luteranos chamamos de ceia do Senhor, né, de uma forma, de uma maneira, né, a ideia de uma presença real de Cristo na hora, no momento da ceia. O Zwingli, que também segue uma linha protestante mais reformada, ele vai entender aquilo como um momento simbólico apenas. Então a gente percebe o quê? Que nesse advento e nessa caminhada da reforma vão surgir algumas interpretações diferentes
da Escritura e das doutrinas que advêm da Escritura, né? Então, isso, de alguma forma, vamos botar assim, colabora para que surja vários movimentos, né? Há pouco tempo atrás eu estive numa mesa na UFES, uma professora, ela chamou não de reforma, mas de movimentos reformatórios, né? No sentido de que foram movimentos que ocorrem a partir da Europa do século XVI, né? E aí, claro, depois a gente tem que pensar que esse processo da reforma, né, esse protestantismo caminha para os Estados Unidos, né? Então ele vai da Europa, depois para o continente americano e principalmente a América do Norte, né? E ali você vai ter o crescimento de grupos, né, missionários, né? E o próprio pentecostalismo, que também vai caminhar, né, a partir do século XIX já, né, Estados Unidos, depois chegando ao Brasil também, né? O pentecostalismo, ele trabalha muito essa questão do arrebatamento, né? Isso, muito do arrebatamento, né? Quase que um transe religioso. Isso, o pentecostalismo vai trabalhar muito a questão da ação e da presença do Espírito Santo, isso, né? Enquanto que se a gente perceber, digamos, nas igrejas, eu vou chamar históricas, no sentido de igrejas da Reforma, né? Sim. Luteranismo, presbiterianismo, né? A ênfase vai estar maior na cristologia, em Cristo, né? Então a ênfase que se dá nesse momento da Reforma é a figura de Cristo, né? E aí eu acho que entra naquilo que a gente comentou antes. A Reforma ela é marcantemente cristológica, por quê? Porque para Lutero, para Calvino, para esses reformadores, o que estava se perdendo, na verdade, era a essência do Cristo, né? Então, nesse sentido que ela vai bater muito mais na tecla de falar da justificação pela fé do que, digamos, no arrebatamento ou de uma ação do Espírito Santo. Não que isso não tenha importância nesses grupos, sim. Né? Mas enfatizava essa questão da justificação. Da justificação, da fé se firmando como o primeiro atributo, como o primeiro requisito. Isso, perfeito. Entendi. Agora, uma questão que se observa também em todas as confissões é o seguinte, me parece que foi esse resgate da Bíblia como fonte emanadora da salvação. O rito protestante, quer seja evangélico, quer seja de qualquer confissão protestante, ele parte de um trecho que se extrai da Bíblia para poder fazer a interpretação daquilo, né? Isso é universal no protestantismo, né? Isso, a Bíblia é a norma de fé e de vida do protestantismo, né? Aliás, aí um detalhe também interessante, Eustáquio, que a gente pode pensar, Lutero, dentro daquele processo da reforma, ele vai o quê? Ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. 13 anos ele gastou fazendo isso. E é um grande avanço. Se a gente pensar que, primeiro, que o povo não tinha acesso à Bíblia. Muitos viviam numa condição de analfabetismo, infelizmente, naquela época, né? E aqueles poucos que tinham acesso à Bíblia, que não eram necessariamente clérigos, padres, ou, né, não entendiam, porque a Bíblia estava em latim, né? Então Lutero traduz para o alemão. Isso causa tem uma dupla consequência, né? Primeiro, uma quebra de poder, né? Sem dúvida. Se todos têm acesso à palavra de Deus, não tem mais privilegiados que são os guardadores dessa palavra. Perfeito. Uma consequência é essa aí, que até serve como um dos grandes motes dessa ruptura com a Igreja Católica da época, né? A segunda coisa importante é em cima daquela questão que você levantou. Então, como você tem acesso à Bíblia, você traz o texto bíblico e a partir daí você vai interpretar, né, a Escritura Sagrada, claro, sempre buscando aquilo que ela realmente quer dizer, né? O nosso tempo se esgota aqui, mas a nossa conversa com o pastor Sérgio Luiz Marloff continua para a gente saber um pouco mais e resgatar essa data tão importante, na verdade, para a história do cristianismo e mesmo para a história da humanidade. Esses 500 anos que se comemoram agora a 31 de outubro deste ano. Eu espero a presença de vocês amanhã para darmos sequência a essa conversa com o nosso pastor. Até já.